Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje o tema é oficinas, cegueira e baixa visão. E se você gostar, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. E não esqueça de se inscrever no canal, né? Acionar lá o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Então, vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá. Essas oficinas eu fazia quando estava na escola com os pais, né? Por que eu fazia essas oficinas? Para que eu fazia essas oficinas? Porque é muito importante que uma pessoa que é vidente, que ela passe por uns minutos de cegueira, que ela vivencie essa experiência da cegueira, para que ela possa entender melhor como é o seu filho, como é a sua filha, como é o seu amigo, enfim, como é o outro que está com essa dificuldade. E também a da baixa visão. Então, eu sempre duas, né? A cegueira e a baixa visão. O cego, ele tem um percentual, os oftalmologistas, né? Isso é mundial. Um determinado percentual que a pessoa é considerada cega. Mas, às vezes, essa pessoa que é considerada cega, ela consegue saber se tem luz ou não. Às vezes ela consegue distinguir cores, vultos. Então, isso varia, né? De pessoa para pessoa. E a baixa visão já é diferente. A baixa visão, a pessoa tem uma dificuldade também muito grande mesmo, porque você não sabe como é que essa pessoa está enxergando. O pouco resíduo visual que ela tem. Ela está enxergando aqui em cima, aqui ao lado, no centro, no cantinho daqui, aqui embaixo. Isso nós não sabemos, né? Só se ela passar para você a informação. Então, eu fazia essas oficinas no sentido de que houvesse, por parte dos pais, uma conscientização. Porque muitas vezes eu escutei no ensino regular mães que normalmente iam levar os seus filhos, e às vezes eu fazia algum comentário, ou até em reunião, e falavam o seguinte: professora, esse menino é preguiçoso. Professora, essa menina é preguiçosa. Já na escola especial, a gente já não escuta isso. E quem ia à escola regular normalmente era a mãe. Já a escola especial, não. Muitos pais vão à escola, às vezes são os avós, né?
é bem diferente. E nessa ocasião da escola regular, que eu escutava isso, eu nem sonhava em trabalhar no ensino especial. E eu já contei aqui para vocês o caso de um menininho de 11 anos, não me lembro mais o nome dele. E o que acontecia? Esse menino, a mesa, estou até me lembrando, a mesa, e ele abria o caderno, e o quadro negro, né, a lousa, bem assim na frente dele. Aí ele ficava toda a vida ali copiando, mas ele só copiava a página direita, a esquerda não, ficava sempre em branco. E eu achei aquilo meio esquisito. Aí eu chamei a mãe. Falei, mãe, será que a senhora poderia levar o seu filho a um oftalmologista? Porque esse menino só escreve de um lado. Aí ela me disse o seguinte, professora, ele é muito preguiçoso. Em casa ele faz tudo. Essa frase eu cansei de escutar. E isso foi em março. Quando foi em outubro, essa mãe bate lá na porta. Professora, falei, pois não, eu vim pedir desculpas à senhora, a senhora estava certa. Eu levei o meu filho agora ao oftalmologista e o meu filho está cego do olho esquerdo. E o oftalmologista falou que se ele tivesse ido lá antes, bem antes, ele não ficaria cego. Eu realmente lamentei, mas o que a gente podia fazer, não é? Então, às vezes, meus amigos, a criança, ela está ali sinalizando para o adulto que ela não está conseguindo enxergar o que as outras pessoas enxergam. Muitas vezes você vê seu filho tropeçar, cair, e o que você fala? Se a criança é desatenta, se a criança não tem atenção, né? E muitas vezes, esse menino é hiperativo. Será? Não. Ele está tropeçando, caindo, esbarrando em tudo, porque ele tem uma baixa visão, normalmente. Ele tem uma baixa visão e ele não entende. Para ele, todo mundo enxerga da maneira como ele está enxergando. Entende? Então, fica difícil. Como que uma criança que ainda não tem informação vai saber que ele tem baixa visão? Sabe? Ele não sabe transmitir para os pais ou para os avós o que está ocorrendo com ele. Que ele não está enxergando direito. Às vezes tem criança que deixa cair com muita frequência as coisas. Às vezes a criança, aqui está um copo, aí ela vai tomar o leite, café com leite. Ela tenta colocar aqui o leite, mas cai por fora. E ela fica ali tentando e não consegue. E ela fica até confusa.
E os pais, normalmente, tá vendo como é que esse menino é desatento? Tá vendo como é que essa menina é desatenta? Pais, comecem a observar os seus filhos. Comecem a observar o comportamento dos seus filhos. Como é que seus filhos andam? Né? Será que eles, ao andar, eles andam em linha reta? Ou será que eles vão para lá, vêm para cá? Como é o andar do seu filho? Observe. Né? Observe se quando ele vai, vamos supor, pegar esse copo aqui, ele fica olhando assim para o copo, até conseguir alcançar, até conseguir pegar o copo, ou se ele imediatamente pega o copo. Observe, né? E existe essa questão visual, mas existem outras questões também. Por isso que eu estou falando, observe o seu filho como um todo. Existe uma questão emocional, pode haver uma questão mental, né? Então você precisa observar essa criança. De repente, você precisa levar o seu filho a um oftalmologista. De repente, você precisa levar o seu filho a um neurologista ou a outros especialistas. Não tenha vergonha, porque eu já observei que muitos pais têm vergonha. Às vezes a criança precisa ir a um psiquiatra. Não quer dizer com isso que ele esteja maluco, não. Pode estar passando por uma fase de desequilíbrio. Leve o seu filho a um especialista, né? Uma outra observação é que às vezes a criança está tropeçando e pode até ser que não seja por uma questão visual. Pode ser que o pezinho dele tenha alguma, vamos dizer assim, alguma deficiência imperceptível. Pode ser que seja a perninha. Eu vou relatar aqui um caso para vocês, real. Uma vizinha, a filha teve o neném e foi fotografado o neném, né, quando nasceu. E a minha filha me mostrou a foto. Quando eu olhei para a foto, o que me chamou a atenção? Os pés e as mãos, mais os pés. Aí eu falei para minha filha, olha, eu posso estar enganada, mas essa criança tem alguma coisa aqui nos pezinhos. Lógico que eu não ia falar nem com a mãe, nem com a avó, seria inconveniente. E aí o tempo passou. 3 anos depois, os pais perceberam que o pezinho dele é um pouquinho torto. Então, vão levá-lo a um especialista. Mas eu não falei nada. Entende? Nem minha filha. Quer dizer, às vezes, por quê? É esse olhar que a gente já tem de estar trabalhando todo dia com isso. Então, é um outro olhar. E vocês, pais, precisam ter esse olhar. Precisam aprender a ter esse olhar. Não só para com seus filhos, como para até o filho de um sobrinho, um neto, um vizinho, entende? Vocês só vão ajudar. Então, como eu falei, observe o todo. Bom,
depois desse introito todo, então vamos à oficina. Mas eu esqueci, porque hoje eu não estou no ambiente que eu gravo, e eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Vamos lá? O meu nome é Ana Leal, a minha pele é morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, olhos castanho escuro, eu estou com óculos escuro com grau, estou com uma camiseta preta e atrás de mim tem uma porta. Beleza? Então vamos lá? Bom, eu vou começar, deixa eu beber um golinho aqui. Eu vou começar com a oficina da cegueira. Como é que é essa oficina da cegueira, Ana? Eu vou contar para vocês o que eu fazia. Na escola, eu escolhia um espaço que os pais não conheciam. Um espaço médio, vamos dizer assim, um cômodo não muito grande, mais ou menos médio. Bom, e aí o que eu fazia? Nesse espaço, eu colocava uma série de obstáculos. Pendurava serpentina, objetos, pendurava aquela geleca que as crianças brincavam, não sei se ainda existe, no chão, folhas, uma série de obstáculos também. E eu recebia os pais num outro espaço. O que eu fazia? Nesse espaço, a minha filha sempre ia comigo no dia de oficina para me ajudar. Eu tenho eu esqueci até de pegar, umas faixas de TNT cor preta. Então, a minha filha amarrava essas faixas em cada pai, né? Mãe, pai, avô, quem estivesse lá. Só que não podia sair a visão por aqui. Ela amarrava de um jeito que não saía. Então, a pessoa realmente não enxergava nada. Aí, depois que todo mundo estava já com a venda, eu levava esse pessoal em fila indiana para esse espaço que eu preparei. E aí, eu falava, olha, agora eu quero que vocês andem nesse espaço. Se movimentem. Depois vocês me falem o que vocês estão sentindo. E aí o negócio ficava bravo. Porque eles começavam a andar, muitos começavam a gritar, outros diziam, eu vou cair, eu vou cair. Lógico que a gente estava sempre perto ali para não deixar ninguém cair. Outros falavam, ai, que nojo, porque quando botava a mão na geleca, né? Que é isso? É um bicho? Que é isso? Outros falavam, ai, eu tô sem equilíbrio, eu tô sem equilíbrio. Enfim, quando acabava, aí que eu via que realmente não dava para ir adiante, porque as pessoas estavam assim, eu deixava eles um tempo, entende? Estavam assim desesperadas, eu ajudava também para que eles circulassem, a minha filha também. E aí eu falava assim, tá vendo? Tá vendo como é que o seu filho ou a sua filha se sente? É assim. Insegurança, medo, pânico, desequilíbrio. É assim que eles se sentem. Entende? Então, vocês precisam ajudá-los. Mais ainda, vocês já ajudam, mas precisam ajudá-los mais ainda. E aí, só um minutinho, só para eu...
colocar aqui. Já consegui me situar. Então, a gente vê, meus amigos, que a cegueira é uma questão muito difícil. Eu lido com uma pessoa cega dentro de casa. Realmente é difícil. E para que o seu filho, a sua filha, seu neto, sua neta, ele consiga adquirir uma segurança, uma estabilidade emocional, faz-se necessário fazer o curso de orientação em mobilidade. Tem um vídeo aqui que eu já passei para vocês, falando só sobre orientação em mobilidade. Assistam a esse vídeo. Tem vídeo nesse vídeo de um outro companheiro cego, entende? Porque realmente é uma coisa difícil. E eu, atualmente, o meu marido, ele era assim muito ágil, ele tinha baixa visão, mas bem acentuada. E assim, uma pessoa muito ágil, subia, descia escada, e pega isso, pega aquilo, você tem que estar sempre com as coisas no mesmo lugar. Muito ágil. Aí o tempo foi passando e agora ele está se perdendo dentro de casa. Ele fica nervoso. Onde é que eu estou? Eu bate numa coisa, bate em outra. Ainda agora mesmo, eu estava no andar de cima e eu deixei ele almoçando. Quando ele foi subir, ele derrubou um porta-retrato. Ainda bem que não quebrou. Mas, normalmente, o que acontece? Ele tem que ser monitorado. Ou eu ou outra pessoa tem que ficar guiando ele para onde ele vai, né? Porque ele está inseguro, né? Ele está inseguro. E eu já tenho um outro amigo que tem a mesma idade que ele, que são amigos também, que ficou cego, que eu já também tenho um vídeo aqui que eu falo sobre ele, aos 3 meses de idade, e no entanto ele é extremamente seguro, muito seguro. Se ele tem, a casa dele é igual aqui, o portão é lá na frente, tem um corredor enorme, e ele, se toca a campainha, ele sai correndo para atender. Então a pessoa até nem vê que ele é cego, entende? Só se prestar atenção. Tamanha a destreza dele, entende? Mas cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? E aí eu coloquei uma observação nessa oficina, o seguinte: eu vou ler aqui para vocês. Não observei ninguém que tenha se sentido segura e calma diante da experiência que estava vivenciando. Então, cabe a cada um de nós que, porventura, tenha algum parente ou que conviva, às vezes é até um colega de trabalho, com alguém que tenha a deficiência visual, o que a gente precisa transmitir a essa pessoa? Acolhimento. É muito importante o acolhimento, o apoio, procurar a afetividade. Então, procurar ajudar essa pessoa para que a mesma, dentro de suas possibilidades, possa se desenvolver nas mais diversas atividades da sua vida, com firmeza e com a certeza de que ela é capaz de desenvolver habilidades e que a mesma também é capaz de se tornar uma cidadã ou um cidadão com direitos e deveres.
chega daquela expressão, coitadinho. E esse meu amigo que eu falei ainda agora, ele escreveu um livro, escreveu outros, mas tem um que ele coitadinho, não. Então, vamos parar com essa expressão, coitadinho, né? Bom, mas, como sempre eu falo nos meus vídeos, vou sempre falar porque é extremamente importante a família. A família sempre apoiando o tempo todo. Porque se essa pessoa não tiver o apoio da família, aí que a insegurança dela vai aumentar, desculpe, e muito. E ela, como todos nós, temos um objetivo na vida. E a pessoa com deficiência também tem um objetivo na vida, né? Ela de repente, ela quer se tornar um professor, um cantor, seja lá qual for a profissão. Eu assisti uma entrevista com a primeira jornalista cega do Brasil. Gente, de uma destreza, que fiquei até assim, ela é cega mesmo, uma moça ainda nova, muito bonita, cega sim, mas de uma competência, sabe, assim, qualquer um é competente. A gente tem que parar com esse negócio, que achar que a pessoa que tem deficiência não é inteligente, não é competente, não, é porque ela reunia ali um conjunto de vamos dizer, competência, com facilidade para fazer entrevista, enfim, muito bom, muito bom. Foi ótimo, muito interessante essa entrevista. E normalmente o cego, ele em termos de profissões, né, ele é utilizado para trabalhar com raio-x, trabalhar com massoterapia. E tem países que se utilizam do cego para trabalhar na contabilidade da empresa. Por quê? Porque o cego, quando ele está ali fazendo o somatório, mexendo ali na máquina, a concentração dele é 100%. A atenção é 100% voltada para aquilo ali. Já a pessoa vidente, ela está aqui, mas olha para lá, entende? Não é 100% de concentração. Só um minutinho. Então, tem muitas profissões, nossa, muitas mesmo, que a pessoa consegue desenvolver. Eu estou no cego porque o módulo 1 a gente trabalha, não é, com a questão da deficiência visual. Agora, muitos cegos moram sozinhos. E aí? Fazem tudo. Eu conheço pessoas cegas que moram sozinhas. Bom, vamos à segunda oficina. A segunda oficina é a da baixa visão. Eu já falei no início para vocês, né, que é a maneira de cada um enxergar. Então, não podemos padronizar. Cada um tem a sua maneira própria de enxergar. E como era a oficina que eu fazia da baixa visão? Eu comprei uns óculos de mergulho. Quem me deu a dica foi outra professora. E coloquei nas lentes
doenças oculares. Por exemplo, meu marido é retinose pigmentar. Então, na lente do óculos de mergulho, os pontinhos, né, pretinhos, indicando que era uma retinose. E não tem a visão periférica. Então, você tem que tampar aqui, porque não existe a visão periférica. Muito bem. Tem doenças que a pessoa não tem a visão central. Então, você tem que tampar também, né? Tem outras doenças também que a pessoa não tem a visão periférica. E por aí vai, gente. São muitas doenças oculares. Bom, aí eu colocava as pessoas sentadas, eu colocava um cartaz com frases em negrito, né? E com aquele óculos, eles tinham que copiar as frases. Só vocês vendo. Eu só via os pais assim. Caía para um lado, caía para o outro. Teve um que foi até o chão. Não caiu não. Ele estava tentando ver se conseguia enxergar. Aí eles falavam assim: professora, mas isso aqui é muito difícil, eu não consigo. Eu disse: tá vendo? É assim que o seu filho vê. É assim que a sua filha vê. Essa dificuldade extrema. É preguiçoso? Não. Sabe? Então, só você passando pela experiência, muitas vezes, você assistindo, você vendo o outro passar, você já consegue se conscientizar. Mas posso dizer que na maioria das vezes não. Você precisa passar pela experiência para você, então, poder entender o outro. Aquilo que o outro está passando e dar valor. Não é? Bom, então, o que acontecia? Eles, no final, eles diziam assim: ah, professora, eu não consigo. Uns conseguiram escrever uma palavra, outros 2, 3 palavras, outros não conseguiram nada. E não me recordo se alguém conseguiu escrever pelo menos uma frase. Pelo menos uma frase. Então, meus amigos, vamos entender o outro, vamos aceitar o outro, vamos parar de ser preconceituosos com relação ao outro, não é? Parar de rejeitar o outro, achar que o outro é diferente da gente. O outro não é diferente da gente, ele é igual. Ele apenas está numa outra condição, mas é um ser humano igual a gente. E aí eu coloquei assim: o quanto precisamos valorizar e entender a pessoa com baixa visão, que apresenta uma enorme dificuldade e muitas vezes, pela graça de enxergarmos, não nos damos conta como é difícil para a pessoa com baixa visão enxergar qualquer coisa. Igualmente, todo o apoio da família faz-se necessário. Sem esse apoio, essa pessoa com deficiência
praticamente não conseguirá atingir os seus objetivos. Lembremos que essa pessoa é um ser humano igual a qualquer um de nós e que, assim sendo, tem direito a todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Então, hoje nós paramos por aqui. Eu espero ter contribuído com alguma coisa para vocês e não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.